Olá, eu sou o Eric Mourão e esse é o Retail Media FCcast. Hoje nós temos um episódio comemorativo e especial, um episódio temático sobre como montar e os desafios de montar uma Retail Media Network. Para isso, eu trouxe dois amigos, dois especialistas, o Paulo Schiavon, que já é figurinha carimbada, ele já veio aqui uma vez, e também temos o Carlos Lacerda, que ele liderou a criação do Pague Menos Ads. Então eles vão contar para a gente os desafios, os percalços, e vocês vão ter uma aula e um aprendizado muito valioso na jornada de vocês. Primeiramente, obrigado, Paulo, por estar aqui de volta. Prazer. Lacerda, por estar aqui pela primeira vez. Obrigado. Prazer. Então vamos lá, pessoal. Quero saber por que nascem as Retail Media Networks, como que elas nascem e por que elas nascem. Vou pegar aqui. Cara, do lado do varejo, acho que o varejo ele é um mercado difícil, né? A última linha, ela é muito baixa e não é nem a margem EBITDA, estou falando do lucro líquido. Sempre que o varejo ele tem uma oportunidade de melhorar essa rentabilidade e ter um ganho adicional com baixo investimento, não precisa abrir loja, não precisa ter investimento em pessoas, você usa o que você já tem para criar essa rentabilidade, isso fica atrativo. Anos atrás, quando a Amazon nasce, ela não divulgava, né, os dados. Mas teve um certo momento que ela falou, olha, eu tenho aqui uma linhazinha de outras receitas que ela está ficando muito grande, a gente vai tirar de outras receitas que a gente chama de Retail Media. Então a gente arrecadou aqui 5 bilhões de dólares esse ano. Hoje o valor é muito maior. E aí o mercado, a gente está tomando bolada nas costas. Tem uma coisa aí que eu não estou vendo, né? Tem alguma coisa que eu não estou vendo. E isso passou a fazer um efeito cascata entre os varejistas, depois a gente discorre, né? Mas nasce no marketplace e agora essa onda, para quem é omnichannel, tem loja física e site também. E aí, Paulo, quero ouvir de você, como que nascem as Retail Media Networks? O caminho é como o Carlos falou, a gente tem um desafio contínuo da rentabilidade que no varejo tem as margens que são muito enxutas, e tem a oportunidade e o próprio desenvolvimento do mercado de mídia, que também criou condições adequadas para que isso acontecesse, né? Com a explosão do e-commerce, principalmente, né, durante a pandemia, a gente viu uma aceleração, né? Foram 10 anos em 2, basicamente, em termos de aceleração do negócio. E pelo fato da Retail Media ser mais latente nesse ecossistema digital, justamente porque os formatos de search, né, o produto patrocinado, começou como uma estrela do Retail Media, com uma capilaridade, com um alcance maior dos e-commerces. Naturalmente esse formato ganhou protagonismo e se tornou um grande alavancador de resultados, primeiro nos pure players digitais, como a Amazon, Mercado Livre, aqui na região, né, e outros em outras regiões. E aí o varejo despertou para essa oportunidade. Aí falou, bom, peraí, deixa eu entender isso daqui e vamos começar a olhar, né, para a oportunidade que eu tenho dentro de casa e para a oportunidade que eu tenho fora de casa. Porque o ecossistema programático, por exemplo, já existe há 10, 15 anos aí com uma boa performance, mas o varejo não estava participando desse jogo também, né? E aqui eu tenho uma oportunidade de conectar os meus dados, que são valiosíssimos, e até então, por medo, por falta de legislação, por uma série de fatores, todo mundo tinha um pouco de receio, mas agora a gente está num outro momento, onde tem legislação, onde tem tecnologia mais adequada para fazer esse gerenciamento com mais segurança e mais assertividade, e você tem mais capacidade de conexão com esse ecossistema para se aproveitar essas oportunidades que estavam ali, que a gente chamava, né, eu costumo chamar de oportunidades ocultas, que estão girando no entorno do meu negócio, mas eu nunca olhei porque ele não tinha representatividade, agora passa a ter. Então, quando eu olho para essa oportunidade somada dentro e fora de casa, eu crio condições adequadas para entregar o resultado. E aí, quando a gente olha para o varejo, que normalmente vai ter um lucro líquido ali com sorte 2%, 3%, 4%, né? Me corrija aqui o Lacerda se eu estou falando um número equivocado. E eu olho para o Retail Media, ele me traz uma margem de 40%, então as operações maduras de 60% de margem líquida, né? Que quando eu coloco, comparando com o GMV, né, o volume total de vendas que o varejista tem, pode representar 2 dígitos de incremento daquele valor, se torna muito sexy, torna muito valioso. Então é uma conjunção de fatores, né? A gente fala que a inovação ela nasce na fronteira de vários acontecimentos, de várias indústrias, de várias disciplinas. E o Retail Media é isso, né? Ele nasce na fronteira da mídia com o varejo, das tecnologias, do que já existia e do que pode existir, e começa, na junção dessas forças, criar um outro movimento muito poderoso, que é o que a gente está começando a experienciar agora aqui no Brasil também.
Você chamou o ponto aí, acho que é combinatividade, né? Que é um termo cunhado de combinar as coisas. E o nome caiu perfeito, funciona né? bem. Retail e mídia. Exatamente. Combinou bastante. E como que vocês estão vendo, assim, essa questão de lançar, do despertar para retail media, né? Tem essa questão da lucratividade tão grande, de cases concretos, reais, de empresas já consolidadas, na linha de grandes anunciantes, planos de retail media, mas nem todo mundo conseguiu fazer, nem todo mundo conseguiu colocar de pé. E o que está acontecendo para que os varejistas consigam colocar esse produto de pé e tirar o máximo performance desse produto, extrair o máximo de retail media? Eu só complementaria a minha fala dizendo que esse potencial, obviamente que ele não nasce no primeiro dia, né? A gente está falando desse potencial para empresas que estão maduras, que têm alguns anos de operação e sabem muito bem o que estão fazendo e passaram por esse, eu brinco, vale das sombras, né? Da implantação de todas as tecnologias e processos e montagem de equipes e de modelo de negócio para conseguir chegar nesse nível de maturidade. Mas acho que o Lacerda pode contar muito da história de como a Pague Menos passou por esse vale das sombras para chegar na operação que tem hoje, né? E acho que é no varejo como um todo. Assim, o varejo, ele se fala no mercado que, né, o dados é o novo óleo e tudo mais, e o varejo há muito tempo ele vem captando dado, e acho que há mais de 10 anos ele capta dado, mas não sabe, ele sabia que era valioso, mas não sabia como usar. E acho que o retail media ele entra para fazer essa conexão. Cara, todo esse dado que você captou até agora, vem aqui que isso tem valor. E a indústria, ela tem uma maturidade mais avançada que o varejo está melhorando, mas você pegar hoje todos os fundadores do varejo, você conhece, né? Magalu, vamos lá, os Klein, né? Você citou a Pague Menos ali, a família fundadora, todos que você falar, você vai saber quem é o fundador. E a indústria está muito mais profissionalizada há muito mais tempo. Com essa junção de que o varejo é o dono do dado e a indústria sedenta também, e muito mais amadurecida para poder fazer um trabalho dirigido e segmentado, passa a ter mais benefício. Então aí a gente falou, por que nasce, né? Nasce porque a retail media tem que nascer do retail, mas ele nasce porque ele tem uma demanda, né? Se alguém está vendendo alguma coisa é porque alguém está comprando alguma coisa. Então se existe hoje retail media é porque tem uma indústria do outro lado que compra. E hoje quando você vê de uma indústria, você cuida da marca, depois a gente pode aprofundar um pouco mais, mas ela precisa falar com uma base de cliente e hoje cada vez mais é difícil você ter atenção. Então, quanto mais relevante você for na sua mensagem, melhor. Quem hoje consegue segmentar isso? É muito distante, muito distante o benefício que você tem quando você se junta com o varejista. Você sabe quem compra o produto. É diferente de quem tem interesse. Você vai lá no Meta, todo respeito ao Meta, mas no Instagram você vai lá, hábito de consumo. O cara navegou por uma bolsa, navegou por um apartamento, não necessariamente ele quer comprar ou consegue comprar essa bolsa. Diferente de você saber um produto... Contexto e transação são segmentos muito diferentes. Quem são pessoas que regularmente compram um determinado produto, determinada categoria e podem se interessar por outras coisas. Putz, isso é total diferente. Quando você pega esse tipo de informação e consegue construir um conteúdo personalizado, você gera valor para quem recebe a mensagem, né? E, consequentemente, você vende. E a venda vai ser bom para o varejo e vai ser bom para a indústria. Então, aí você começa a ter uma equação que todo mundo fica feliz, porque nesse tripé de cliente, varejo e indústria, quando todo mundo está feliz, opa, então tem coisa boa. Agora, como a gente aprofunda, aí são os desafios de botar em pé. Até você chegar lá, tem chão. Acho que a pergunta que fica bem objetiva aqui é como monetizar melhor os dados transacionais. Porque a gente já aqui discutiu bastante em vários momentos que o valor do dado transacional ele é muito maior que o valor do dado navegacional. Sim. Mas e agora? Como que a gente vai monetizar? Eu fico imaginando um C-level de uma grande rede tendo que essa pergunta, tá bom, eu tenho esse dado, eu tenho esse óleo, e como que eu monetizo? Eu acho que a gente tem que também colocar em perspectiva que a gente falou, o contexto de uma mídia social, por exemplo, não é a mesma do contexto do varejo, né? E o varejo tem o dado transacional e tem o contexto também, porque a disponibilidade, a vontade ou a aceitação que um consumidor tem de receber uma propaganda, um incentivo dentro de uma loja, seja ela digital ou não, né? Seja no mundo físico ou no mundo virtual, a aceitação de uma comunicação de venda é muito alta, né? A gente é impactado milhares de vezes por dia por propagandas hoje em dia, né? No nosso deslocamento cotidiano.
E obviamente que a sua aceitação, eu querer vender uma fralda, ou um celular, ou um chocolate na rua e dentro do estabelecimento comercial é completamente diferente, né? A receptividade por aquela informação, por aquela oferta é completamente diferente. Então, acho que é só para a gente ressaltar que o poder do retail media ele está no dado transacional e no contexto. Concordo. Que é um contexto diferente de uma grande mídia, de uma mídia social, né? ou mesmo no out of home, nas ruas, né? Então esse poder é que a gente começa a explorar hoje, que ele ainda está numa fase inicial, que é não só o transacional, mas também o contexto, né? Eu volto a pergunta para vocês, assim, nesse despertar de retail media, será que as lideranças do varejo estão cientes desse valor que eles estão sentados em cima, que é tanto o dado transacional e quanto a questão do contexto? Acho que é uma... Eu diria que parcialmente, mas majoritariamente não. Não sei a visão do Lacerda. Você falou de monetização de dados, acho que tudo nasceu dali. Hoje você tem ali grandes ferramentas da Rambi Symphony que acho que dominam esse mercado e começaram a tratar com a indústria, levando benefício para o varejo. Te ajuda a fazer gestão de categoria, te ajuda a fazer logística, definição de preço, e em troca disso a gente usa seus dados para levar para a indústria poder entender performance de venda por região do produto dela, e ela dali começou a monetização de dados. A monetização ela migrou, né? Então hoje as empresas que evoluíram em CRM conseguem ter uma visão de propensão de consumo, e essa monetização de dados ela é a raiz, mas ela é parte do inventário. O retail media não é a monetização do dado simplesmente. E aí eu sempre falo de monetização de dado, vamos abrir aqui a caixinha, né? Porque hoje com o LGPD, dado anonimizado, criptografado, você tem ali todas as ferramentas e todos os processos já estão muito mais claros do que antigamente e são feitos respeitando isso. Mas ela é parte do inventário que tem. Então hoje um varejista ele sabe, né? Ele tem acesso a esse dado, mas principalmente ele tem acesso ao canal de compra. Pode ser esse canal, seja na loja, né, ou off-site, pode ser esse canal pelo site, dado on-site, ou até eventualmente outros ali, televendas e alguma outra frente que possa existir. Dentro disso, aí você vai falar, legal, eu sei que esse grupo de pessoas, né, porque não é o Eric, dado que está anonimizado, mas eu sei que esse grupo de pessoas tem propensão de consumo, vou falar com ele neste canal dessa maneira. E aí você começa a abrir o teu inventário. Eu volto para a tua pergunta, será que o CFO, será que o C-Level tem noção disso? Cara, o varejo você tem zilhões de oportunidades. Então, essa é mais uma. Tem varejo que está muito focado ainda em fazer o básico, você vai falar com algum varejista, cara, eu tô tanta coisa aqui, isso não é para mim ainda. Exatamente, né? Eu ouvi várias vezes isso já. Não cheguei nesse momento ainda. Vai ter varejista que vai falar... putz, legal, vou falar com o cara do marketing do CRM para ver se ele consegue tocar, e não vai conseguir tocar, porque é muito complexo. Sim. E alguns vão falar, putz, legal, eu quero investir nisso. E acho que os grandes casos que a gente tem de retail media que vem entregando valor para o cliente, para a indústria e também para a empresa, são os que têm alguma área dedicada e que essa área consegue se focar ao trabalho sem ter outras distrações. Então você tem desde empresas que fizeram spin-offs, empresas que criaram diretorias, empresas que têm uma área que de fato ela está dedicada para poder mapear o inventário, criar todo um processo, criar um relacionamento com a indústria que não é a indústria que visita o varejo, a área de e-commerce, a área de marketing dessa indústria, falar com a agência, que acho que é um trabalho ainda embrionário, e ter a ferramenta para depois passar a entregar valor. Quando você trata o retail media de um jeito de, vamos criar um projeto ali, o resultado dele vai ser igual. Mas acho que a dedicação ela é fundamental. Eu passo para você dar a tua visão aí. Não, mas eu acredito, é exatamente o ponto que eu reforço sempre. Se não tiver uma visão... A gente até fez um bate-bola em outros momentos, né? O retail media pode nascer dentro do varejo sem ser necessariamente uma unidade de negócio apartada? Pode até nascer. Como acho que nasce na maior parte dos varejos dentro de uma discussão interna, e aí você identifica alguns talentos ali que têm mais capacidade de navegar nessa fronteira da mídia e do varejo, né? Porque é uma fronteira que tem que ser combinada para entregar o valor, né? Porque aí tem valor de dados, tem valor de proposta de valor ao mercado, tem uma série de coisas que você vai ter que ajustar muitas vezes o que você já faz no varejo para entregar esse valor para o mercado anunciante, vamos assim dizer, né? Mas naturalmente você precisa ter no horizonte
qual é o momento que você vai separar tudo isso e falar, bom, agora que eu tenho um determinado porte, que já me beneficiei das sinergias da tecnologia, do marketing, do comercial, do trade, enfim, eu vou ter uma carreira solo e vou começar a verticalizar, porque o mergulho é muito superior e o voo também é superior em relação ao que o varejo faz quando a gente fala de uma unidade de negócio independente, né? Tanto do ponto de vista da complexidade tecnológica, do desenvolvimento de produto, que é diferente do que o trade vai fazer dentro do varejo especificamente, como também para o mercado anunciante acessando os dinheiros do marketing, que é um dinheiro com muito mais elasticidade do que o dinheiro do trade, por exemplo, que ele está vinculado ao sellout exclusivamente, né? Dentro do retail media você vai explorar anunciantes não endêmicos, você vai anunciar marcas que eu não tenho cadastrada no varejo, potencialmente eu posso fazer um projeto ali dentro. Eu posso estar trabalhando um posicionamento, né, upper funnel daquela marca, né, para gerar consideração, gerar até awareness de um novo produto entrando no mercado, que o trade vai ter limitações porque ele está ali olhando para aquele last mile, né, para aquele momento da conversão, com muita competência, com muita disciplina e experiência, mas naquele momento específico. Então, eu acho que pode nascer junto, mas de fato tem que olhar para quando isso vai se separar, porque invariavelmente esse tem que ser o caminho. Deixa eu só pegar um gancho aqui, porque ele falou do upper funnel e o retail media natural, até de onde ele vem, né? Ele nasce na Amazon, acho que no Brasil ele é liderado pelo Melion, grande trabalho, mas ele vem de fundo de funil. Sim. Que é o que? É busca patrocinada. Nasceu eu ali. vendo o mesmo produto, Nasceu eu vou pagar ali um valor pelo clique, por ter esse clique, ele vai aparecer em cima, vou vender. Então, um produto que deixa uma margem, vou pagar RM1 para ser o primeiro, esse RM1 tira da minha margem, mas eu estou vendendo mais. Total conta de ROI. Né? Quanto você investiu, quanto você está faturando ali. Só que, à medida que ele evolui, e acho que você tem grandes varejistas que têm uma capacidade de inventário que sai do online, inclusive o próprio Meli, os próprios marketplaces têm criado esse inventário fora. Você começa a entregar valor para a indústria cara, eu não sou só o fundo de funil. Eu já gerenciei equipe de marketing performance. Até dentro do marketing performance você tem upper funnel. Eu vou fazer topo, meio e fundo de funil. Sem dúvida. Então, se enxergar o retail media só como fundo de funil, isso aqui é um grande erro. Porque é óbvio que ele está mais próximo da venda, né? Ele sabe quem é, ele conecta. Começar fazendo bem feito ali, né? Ele vai conectar a tua marca com o cliente, mas você pode chegar a conectar a marca com o cliente para compra ou conectar a tua marca com potenciais clientes. Então, você pega a indústria, né? Qual que é o papel hoje da indústria, do marketing da indústria? Tem o cara lá que ele vai lançar um produto, posicionar um produto, deve fazer o trabalho dele de entender como eu quero ser percebido, como eu sou percebido e enfim, aí você vai ajustar aqui as comunicações, aí o branco mais branco, pertinho de você, todo lugar, é mais barato, ele vai entender o insight da comunicação. Depois, trabalho clássico, né? O Kotler aqui, dentro da pirâmide você tem mensagens diferentes, se eu sou conhecido, se eu não sou, né? Então conhecimento, consideração, preferência. O Guaraná Jesus aqui em São Paulo, não adianta ele falar, compra que é mais refrescante. Quem é Guaraná Jesus? Então você tem as diferenças de mensagem. Depois que você sai dessa fase, você entende onde você está, aí sim você vai para a etapa de, legal, para cada uma dessas etapas eu tenho uma estratégia de mídia. Retail Media consegue te ajudar em todas. Consegue te ajudar. O caminho ali é o contrário, porque geralmente você faz, né? O topo do funil para o fundo de funil. Mas o Retail Media ele vem sendo acionado inicialmente como fundo de funil. E à medida que a gente está evoluindo, as indústrias elas têm percebido que, eu consigo melhorar o meu ROI, não é nem o ROI, né? Mas o ROI de upper funnel. Porque qual que é o ROI de upper funnel? O indicador ali é o conhecimento de marca. Então, consigo trabalhar ele como meio de funil e como topo de funil. É difícil? Super difícil. Porque qual que é o grande trabalho? Quando a indústria vê que ela consegue acionar o Retail Media como esse grande, né, funil para poder atacar tudo, acionar todos os retail media que tem disponível é um trabalho mais difícil, é o trabalho para o mídia. Então, aí você tem os grandes desafios de aproximação, de falar para o cara, olha, eu sou um retail media, meu foco aqui, sei lá, é Norte e Nordeste, o meu foco é cliente que vai, é saúde, o meu outro foco. Então, é muito fácil. A gente fala que eu brincava que é o seguinte, é muito fácil você apertar alguns botões. Você não vai errar nunca, né? Dar tiro de canhão. Mas cada vez mais, inclusive as grandes verbas, elas têm tido mais indicador.
Então, quanto mais você segmentar, melhor, e o Retail Media ajuda nisso. Então, assim, um monte de pauta, mas para trazer, assim, a gente falou muito do benefício do retail, né, pro varejista, mas tem esse grande desafio para a indústria. E ela tem que puxar, né, as áreas de marketing, as áreas de digital e as agências para poder usar não só como fundo de funil, mas como a jornada toda. Tirar o potencial máximo, né, como anunciante. E acho que o tema ele volta muito aqui, a questão de upper funnel, né? Só que o upper funnel, acho que ele coloca um novo degrau de desafio para o varejista. Porque aí que ele vai para mais longe do trade, ele vai mais longe do sellout, ele vai mais próximo de falar com a agência. Parcialmente. Né? Parcialmente. Porque quando você pode estar fazendo iniciativas dentro da loja que tenham esse propósito. Se você montar um espaço instagramável dentro de uma loja para posicionar uma campanha, gerar uma experiência ali dentro daquela loja que está conectado com uma ação mais ampla, ela é uma ação de upper funnel. Pode não estar gerando um grande sellout naquele momento, ou está sendo muito cara, né, do ponto de vista do ROI para aquela iniciativa, mas ela tem um benefício de médio e longo prazo, que é sustentável, ela vai estar acontecendo ali dentro. Então, eu falo que mais ou menos o varejista não tem condições de entregar dentro do ambiente dele uma ação upper funnel. Tem maneiras de você gerar esse impacto também. Você tem que sofisticar o tipo de ação, mas é possível. É que eu acho que o ponto aqui era, quando você começa a falar mais nessa linha de marketing que o Lacerda falou, a questão começa a ir numa negociação muito mais, às vezes, com as agências do que com as marcas. Né? E é um canal que não existe hoje. Né? Quer dizer, não existe, não. Ou está começando a existir. É rudimentar. É rudimentar. Estão sendo estabelecidas as conexões entre varejistas e agências. Sim. E tem uma dificuldade. E eu queria que vocês falassem sobre essa dificuldade do varejista falar com a agência. Acho só pegar aqui. Primeiro que tem um histórico, que o varejista está acostumado a falar com a indústria. Ele não está acostumado a falar com a agência. Ele fala com a agência dele através da área de marketing. Isso. Então é natural que quando você abre esse inventário e fala, legal, preciso testar, você vai chamar quem você conhece. Eventualmente, você já fez um trabalho, mesmo dentro do trade, com o marketing de uma empresa A, de uma empresa B, ou você tem uma empresa, uma indústria que é mais conhecida, e ela é acionada para testar, sim, e aí dali nasce. E essa indústria vai falar para a agência dela, pô, estou testando, né? Vamos Job Nike, né? Just do it. Estou testando aqui, agência, bota dinheiro lá e vamos fazer. Então, é natural que o step, né, primário do desenvolvimento do Retail Media seja onde ele já navega bem, por mais que ele vai acessar uma área que ele não conhece. Mas ele está muito em paz de sentar com uma indústria e falar, pô, a gente já se conhece, né? Não eu e você, mas as nossas empresas já fazem negócio, a gente vai falar de outra coisa agora. Então, isso é o passo 1. Agora, para o passo 2, quando ele está já estabelecido, com o inventário, com o sistema, e ele precisa crescer essa carteira, ele precisa fazer um trabalho de hunting, precisa mostrar valor para as agências para inverter o jogo. Eu acho que a gente está iniciando e muito embrionário ainda nessa etapa. Eu acho que as agências tem 2 grupos de agências, talvez, que começam a participar desse ecossistema, acho que de formas diferentes. Existem as agências muitas vezes conhecidas como shopper marketing, né? São as agências de ação promocional que fazem aquelas grandes ações de inserção de produto, muitas vezes em eventos ou dentro do PDV e trazem experiências diferenciadas para algumas marcas que começam a olhar para esse segmento falando, bom, putz, tem um dinheiro novo aqui que não é uma ação só de posicionamento de produto, mas tem vamos dizer, uma régua de relacionamento mais ampla com o consumidor, que eu preciso me preparar para olhar isso de maneira contínua, né? Porque a diferença do retail media de uma ação promocional é que a ação promocional ela tem data para começar e para terminar. Quando a gente fala de uma operação de mídia, muitas vezes está falando de ações contínuas, de always on, onde eu estou olhando para o meu posicionamento naquele ecossistema de maneira contínua, né? Então isso muda um pouco a forma como eu me relaciono com aquelas iniciativas, porque eu tenho que fazer um produto que vai ficar mais tempo disponível, né? Quando eu faço uma inserção numa loja física, não é uma coisa que eu vou usar 2, 3 semanas e vou tirar. Às vezes vai ficar 3 meses aquele material lá. Então a produção é diferente, a abordagem é um pouco diferente. E quando eu vou para o meio digital, é a mesma situação. Hoje, eu falo, eu estou há 27 anos no mercado de mídia. Lá atrás, quando a gente entrava na área de mídia, você entrava com um planejador de mídia, né? Você tinha que entender dos fundamentos de marketing, você tinha que fazer um planejamento de acordo com cada momento da marca e tudo mais.
Hoje, infelizmente, nos últimos 10 anos, aí, 15 anos, a gente tem, na maior parte do mercado, operadores de plataformas e não necessariamente profissionais de mídia, né? E, obviamente, que o Retail Media ainda não está nesse momento, na maior parte dos casos, de oferecer para o mercado uma plataforma robusta o suficiente para ter bons operadores, né? Tirando... Talvez a Amazon, que já está há muito tempo, o Mercado Livre também vem automatizando aí nos últimos meses parte da sua solução e alguns pouquíssimos outros players que têm uma certa vamos dizer, independência para o anunciante utilizar. Você não tem. Então, quando a gente vai olhar para as agências de mídia, né, então tem a agência de shopper market e as agências de mídia. As agências de mídia, elas, num primeiro momento, elas se concentram onde existem boas plataformas operando. Mas, obviamente, que o mercado de retail mídia é muito mais amplo que isso. Então, a gente vai começar agora um novo ciclo do negócio, que os varejistas começam a adotar tecnologias que são mais robustas e que permitem, em boa parte, o self-service, que vai nascer novamente, né, no lower funnel ali, no momento da conversão, com esses formatos que são mais tangíveis de primeiro momento, mas com a própria sofisticação do ecossistema, não vou falar de uma plataforma específica, mas do ecossistema como um todo, com várias novas soluções se conectando a esse ecossistema, você começa a entregar uma proposta de valor para as agências que vai poder olhar para multicanais de forma central, usando uma tecnologia A, B ou C, que vai congregar, né? A própria venda programática é isso, né? Algumas plataformas de venda de DSPs, né, de compra programática, estão começando a se conectar em alguns ecossistemas de varejo, para já oferecer essa parte do off-site de maneira centralizada, facilitando essa receita para o varejista, que até então também era inacessível. Então a gente começa a ver esse processo acontecendo, mas é natural que as agências vão concentrar esse investimento em poucos players ou em poucas plataformas, porque é o modus operandi do mercado, né? Eu preciso otimizar recursos, né? A rentabilidade de agência também hoje é extremamente complexa, da mesma maneira que é do varejo, então eu preciso trabalhar com plataformas robustas que me dê alcance, frequência e resultados de ROI de uma maneira mais concentrada possível para ter menos dispersão de esforços. Então a gente vai ver esse ecossistema avançando e essas consolidações vão ser naturais, seja através de modelos associativos de retail media que vai congregar múltiplos players para uma única solução, ou soluções de tecnologia que vão se conectar em múltiplas plataformas ou em múltiplos varejistas para dar alguma solução intermediária para o mercado anunciante resolver essa equação. Então a gente vai começar a ver esse movimento. Acho que é um ponto hoje do que você falou, é o ponto hoje que tem sido muito discutido, a questão da fragmentação, né? Porque realmente, imagina que cada rede de varejo vai ter a sua Retail Media Network e na outra ponta o anunciante vai falar, poxa, como é que eu vou dar conta de falar com todo mundo? Exato. Porque o mercado de varejo é muito mais diverso do que o próprio mercado de mídia, né? A gente vai falar aqui no Brasil, 200, 300 players de mídia, você mais ou menos resolve o ecossistema, né? Você vai para o varejo, a gente está falando de milhares de varejistas. É um ecossistema mais diverso do que isso, né? Eu queria puxar um ponto aqui que eu acho interessante da questão do cenário. Quem são os players de mídia e quem são os players de varejo? Na verdade, não exatamente quem, mas como eles são hoje, né? Hoje você tem a questão do dado transacional, que é uma vantagem do varejo, que a gente falou. Tem a questão do contextual, que é também uma outra vantagem do varejo. Mas as empresas de mídia, Meta, Google, eles estão muito à frente, né? Eles já estão com JBPs. Como que será que eles estão olhando isso? Será que eles estão sentindo intimidados ou com medo de perder share? Ou vocês acham que vai ser uma grana incremental o retail media nesse cenário? Eu acho que inicialmente assusta, né? Chega um concorrente e depois se adapta. Eu vejo a Globo, por exemplo. Ela foi a que mais rápido se adaptou. Legal, tem alguém que o speech do retail media ao invés de você pôr todo o seu dinheiro na Globo, né, coloca um pouco de dinheiro aqui que vai dar certo. Mas o que ela tem feito? Ela tem integrado, por exemplo, o Globoplay dela, você consegue pegar o dado do varejista, então você quer fazer uma propaganda de sabonete, você pode subir aqui num Data Clean Room a base dos compradores de sabonetes, ele vai dar o match, quem tiver logado que vai ver essa propaganda. Você usa a base de um terceiro, então ela está se adaptando a isso. E eu vejo o Google e Meta no mesmo caminho, né? A princípio foi, chegou um concorrente, depois falou, cara, se o bolo vai crescer, vamos crescer junto, e eles estão criando ferramentas, ainda acho que é mais embrionário, mas eu vejo dos dois lados, Google, Meta e os demais canais de mídia, tentando se conectar para poder também surfar essa onda ou, enfim, maturar esse mercado e pegar uma fatia desse bolo. Você acha que vai existir um uso de expertise comercial de mídia dessas empresas que estão muito mais avançadas? Eles vão usar essa expertise deles para ajudar a vender produtos de retail media?
uma bolinha de cristal aqui? Eu acho que não, porque são walled gardens, né? Ou seja, são produtos fechados que obviamente eles vão se conectar nesse ecossistema e as mídias sociais e outras ad networks, seja Meta, Google ou qualquer outra, pode se beneficiar da onda do retail media justamente no contexto do off-site, como parte da entrega estendida e direcionada, e todos eles têm os seus clean rooms para você integrar os dados first party do varejista, first party do anunciante ou dele mesmo, e fazer uma triangulação ali para fazer essa ativação, mas dentro de um contexto específico que é esse do off-site. Não acredito que os big techs ou as grandes plataformas de mídia vão se apropriar do que é proprietário do varejista, que é a entrega dentro da loja ou a entrega dentro do próprio site, né? O on-site e o in-store. Justamente porque ali é o walled garden do varejista. Né? Então, você vai ter outras tecnologias que vão integrar isso, mas não as big techs, porque não, pelo menos eu não vejo, posso estar equivocado, isso como parte do modelo de negócio deles, né? Sempre, quanto mais uma solução de mídia ou de tecnologia cresce, mais isolada ela joga o jogo do mercado. E hoje a grande vantagem dessas big techs é o lock-in que ela tem com o mercado anunciante, porque ela tem os JBPs, da mesma maneira que o varejo tem o JBP com a indústria, né, dentro do trade, esses caras têm o JBP com o mercado anunciante, que faz um lock-in de investimento dele, né, de longo prazo, normalmente são anuais, esses acordos pelo menos, e você tem um cashback, né, um rebate ali em termos de informações mercadológicas, em termos de colaboração de projetos com múltiplos parceiros, de formatos exclusivos que muitas vezes, dependendo do tamanho do seu anunciante, você tem acesso a formatos que são exclusivos para poucos anunciantes e assim por diante. A gente pode fazer uma lista extensa de como é que esse JBP gera valor para o mercado anunciante. E o mercado brasileiro, especificamente, isso acontece menos concentrado em outros mercados mais amadurecidos, talvez assim chamar, o percentual que essas big techs levam do nosso mercado hoje é altíssimo, né? Então a gente está falando de talvez 80%, 90% às vezes, ou quem está mais equilibrado, pelo menos 60% a 70% do investimento de mídia digital, pelo menos, está fechado com essas big techs. Então esse processo de retomada de planejamento e de entender que outros ecossistemas, né, novos walled gardens, vamos assim dizer, de varejo e outros vão poder gerar um valor incremental nesse mix de mídia para gerar uma transição de valor de uma cadeia para outra, a gente ainda vai ver isso acontecer nos próximos meses ou anos, né? Paulo, você não acha que esses lock-in, esses JBPs das big techs com os grandes anunciantes não pode, limitar usar uma grande parte do budget deles de mídia e acabar faltando dinheiro para retail media? Acho que dinheiro não falta, né? O ROI é soberano. Né? O que o mercado, o que o ecossistema de retail media precisa é trazer grandes cases, né? Eu lá, como presidente do comitê de retail media na IAB, aí, né, há 3 anos atuando como um agente do ecossistema, o que eu mais peço para todo mundo é, gente, façam os cases, tragam para cá e deixem a gente demonstrar o poder do retail media, porque o ROAS, né, o retorno sobre investimento, que é o mais fácil de medir ali do resultado desse investimento, ele majoritariamente ou de maneira generalizada, eu posso dizer que ele é de 3 a 6 vezes superior a qualquer outro meio, para as marcas que estão investindo de compra consideração em vendas. Então, o poder do ROAS ele é hegemônico na hora da indústria definir para onde vai esse investimento. E normalmente nos investimentos são ciclos anuais, que você determina, as grandes indústrias anualmente fazem um planejamento de media mix, né? Faz o famoso media mix modeling. Sim. E fala assim, olha, eu vou determinar não necessariamente para um player, mas para meios específicos, um determinado percentual do meu investimento de mídia daquele ciclo, porque eu tenho, olhando no meu retrovisor, esse potencial de crescimento. Então, se o retail media representava, vou falar qualquer número aqui só para a gente ilustrar, representava 2% do meu investimento, mas ano sobre ano, né, ou no meu crescimento acumulado, lá no meu CAGR, né, CAGR, eu tenho um crescimento de 30%, 40% ano over ano, 2, 3 anos de investimento dessa frente aqui, e o daqui está caindo ou está estável, cara, vamos injetar dinheiro aqui, então
vez de fazer 3%, esse ano agora eu vou fazer 10% do meu mix nesse modelo e eu vou testar qual que é o nível de esgotamento que aquele meio pode me trazer de investimento versus receita. E aí você vai crescendo. Então, só que são ciclos mais longos, né? Diferente do varejo que toma decisão trimestralmente, né? Normalmente um plano de trade não é mais do que trimestre investimento. Acho que me corrige se eu estou com uma visão limitada do ecossistema de trade, mas normalmente os investimentos que vêm de trade ou, né, dos acordos são mensais ou no máximo trimestrais. O ciclo de mídia normalmente são planejamentos anuais. Então você tem um período um pouquinho mais longo de amadurecimento para que essa roda gire e o investimento seja reanalisado em cima do retorno total, né? Você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas que aconteceram na minha carreira e na minha vida também. Primeira, eu lembro de 2010 responder: você compra online? Você pensa em comprar online? Uma pesquisa dessa hoje ela é incabível, né? Porque já entrou. Você mesmo trouxe quando nasceu o digital, também foi esse choque. Eu já era gestor de marketing. Aliás, toda a minha carreira foi do lado do marketing, né? Eu falo pra minha mãe: o que é retail media? Eu falo: mãe, eu passei 20 anos comprando, agora eu tô vendendo. Né? É um bom jeito de explicar. Esse é o jeito de explicar pra mãe. Mas assim, eu lembro de responder: você tem intenção de aumentar a sua verba digital? Você tem intenção? E aí você falou um ponto que eu concordo, que o ROI ele é soberano. Eu brincava com o meu time assim: cara, a gente tem um desafio de ROI. Vocês são privilegiados, vocês têm verba infinita, porque se você entregar esse ROI, se a empresa topa, vamos falar um ROI 20. Pô, se vocês quiserem investir R$1 milhão, se trouxer 20 milhões de reais, está maravilhoso. Se quiser trazer R$1 bilhão, se trouxer 20 bilhões de reais, está liberado. E aí, nesse sentido, eu vejo que a gente está em retail media voltando nesse período que lá em 2010, depois 2013, 14, 15, aconteceu. Putz, será que você vai comprar online? Será que Você lembra lá no início dos anos 2000 que falou assim, tinha aquela máxima do marketing, né? Eu sei que 50% do investimento dá retorno, só não sei qual 50%, né? Isso acabou, né? De certa maneira. Mas eu vejo isso. O cara, você pretende aumentar o seu investimento? Cara, o que acontece é o seguinte: crescem as empresas, graças a Deus, cresce o valor de receita, cresce o valor investido e cresce o bolo, né? Você tem o famoso gráfico do retail media. Você vê que a beleza dele não é só que aparece o retail media, a beleza dele é que nenhuma outra cai para uma mídia nova crescer. Então o digital ele entra como opção, mas ele não é que ele rouba a verba do off, né? Ele cria um mercado, gera mais ROI, gera mais investimento. O retail media é a mesma coisa. Então acho que a beleza tá que tem aqui, né, uma chance de você ter um resultado, de você usar isso como uma ferramenta dentro do teu planejamento de mídia, né? E esse planejamento de mídia tanto para você posicionar teu produto, quanto para você vender seu produto, seja ele falando ali de sellout, né, aí vai ser loja, seja ele você, e as grandes indústrias têm área já de e-commerce, seja ela para aumentar o volume de venda em canal digital, seja ela no D2C. Então o retail media ele atende isso. Então, uma indústria que está bem preparada e que enxerga esse valor, ela vai sentar na hora de planejar, ela vai direcionar parte do dinheiro para as três frentes, cada uma tem seu valor. E só pegando carona no teu último ponto, os JBPs, eles não... O cara quer, obviamente, fazer o planejamento dele, está super fair, existe JBP em todo lugar, mas... ele sabe que você está interessado em ter outro tipo de investimento e ele quer estar conectado com esse outro tipo de investimento. Eu lembro de quando eu era Fast Shop, o Google me procurar porque ele queria entender como funcionava o comportamento em loja. E assim como a Globo que eu citei está fazendo, porque quer conectar. Então eles também amadurece todo mundo. Quem precisa de fato amadurecer, né, nessa etapa, o retail, mídia... E a indústria e a agência para poder mostrar e aproveitar esse valor dessa nova frente que está aqui, que, cara, é um mar enorme, cheio de oportunidade. Quem que é o parceiro ideal para o varejista procurar na hora que ele está começando? Você fala assim, vem aqui, estamos começando. Que tipo de parceiro ele deve procurar? Eles tiveram alguma experiência ou não tem... Eu diria que o parceiro de tecnologia é Não, parceiro de anunciante. Tipo assim, vamos criar junto, vamos aqui. Normalmente são os grandes, as principais marcas que ele distribui. É o primeiro que você vai ter acesso porque existe um interesse em comum. Todas as grandes indústrias vai ter lá um pool de
3, 4, às vezes 10, 15 varejistas que são o core da atuação comercial e distribuição deles. É ali que vai nascer a discussão. Né? E, Carlos, aproveito para você e perguntar assim, como que era no teu momento lá? O pessoal, as grandes CPGs eram super parceiras? Como... Super. Você tem as grandes que já tem área de Retail Media. Você recebeu aqui, né, a Dani Rabif, gerente de Retail Media. Você tem P&G, tem área de Retail Media. Kenville tem área de Retail Media. Então, quando você, nesse momento, né, antes de abrir um papo com essas áreas, você vai entender o que a indústria precisa, o que ela está buscando e do que ela está buscando, qual que é o teu diferencial. A mesma coisa que você faz na gestão de produto, né? Como eu me enxergo, como o mercado me enxerga, o que é match, é aqui que eu vou mirar. Então, óbvio, vai ter algumas coisas técnicas, mudar estatuto social para poder emitir nota de intermediação de negócio, vai ter uma questão mais ali de ritmo de trabalho. Olha, preciso que a partir do momento que eu mande o material, ele seja veiculado logo, ou a questão de report. Então você vai ouvir isso do lado da indústria, do que ela precisa. E a indústria está também, de certa forma, ensinando, porque ela quer dar mais velocidade. Quem faz um trabalho sério, ele quer acionar o máximo de players possível, porque ele quer aumentar a venda dele no todo. Então, num primeiro momento, os grandes varejistas, e aí acho que óbvio, você vai pegar dos teus parceiros. Se eu sou varejista alimentar, quem são os maiores alimentares? Com certeza uns 2 ou 3 vão ter área de Retail Media, e esse papo tem que acontecer. Mas acho que vale também um papo com outro varejista para entender quais são as dores que você vai ter dentro de casa. Porque você vai ter a dor da indústria. Legal, já entendo o que eu preciso entregar para a indústria. Bacana, vou me preparar para isso. Só que se você só olhar para esse lado, você não vai conseguir, porque você tem, obviamente, todo um ritmo de trabalho de uma empresa que tem 30, 40, 50, 60 anos de história trabalhando desse mesmo jeito. Eu compro, eu vendo e eu tenho uma área de trade que negocia, que é o clássico, né? 2,5% do sell-in, volta de investimento de trade. Então, quando você entra com esse modelo novo, você também tem que preparar dentro de casa. E aí você precisa ter o apoio do C-Level, que ele que te bancou para você ter isso, mas precisa costurar muito bem com a área comercial e com a área de trade para você poder ter o ritmo de entrega combinado previamente com a indústria. Vamos segurar nessa parte de dores, né, do momento que nasce Retail Media e como as áreas, os conflitos de interesses e tensões. Vamos segurar aí. Eu queria... o Paulo puxou a questão de parcerias. Como é que... Enfim, tem muitos parceiros hoje em dia. Enfim, vocês devem recebiam muitas pessoas com promessas de Nirvana, eu sou a grande solução e eu vou vou salvar a sua pele, vou te colocar no Nirvana. E aí, como é que vocês gerenciavam isso? O que vocês procuravam ouvir, o que vocês olhavam, o que vocês prestavam atenção e como que vocês lidavam para tirar o máximo proveito desse mundo de soluções que estavam ali, enfim, ofertando para vocês? Paulo, vou começar contigo aí que você... Tá, vamos lá. Acho que toda operação que se baseia em tecnologia, Retail Media, tecnologia tem um papel central, né, na qualidade da solução que o varejista, no caso, vai oferecer para o mercado anunciante. Primeira coisa, obviamente, você precisa conversar com todo mundo, porque no mercado emergente não tem só uma solução. Você tem múltiplas visões que estão sendo acomodadas e você precisa, no mínimo, se conectar a tudo isso para ver qual que funciona melhor para você. Um segundo momento que você fez essas conversas e entendeu, você vai ter que tomar a decisão de quais tecnologias que você vai adotar. Aí depende um pouco do perfil de cada varejista, mas vamos falar dos grandes que têm mesmo risco, ter um risco maior, ter um custo de oportunidade melhor. Normalmente você vai olhar para players que têm escala preferencialmente internacional ou global, para você ter um nível de serviço e principalmente uma velocidade de aprimoramento da tecnologia que é maior. E você vai ter que olhar também para o nível de serviço, muitas vezes, do local que você vai receber. Porque num país como o Brasil, né, que é um país continental, normalmente as grandes operações estão presentes numa distribuição geográfica ampla. Você tem uma língua que é específica, né? E a gente sabe que no Brasil as pessoas que falam inglês ou mesmo espanhol é pouco, né, proporcionalmente ao número da população. Então, se você não tiver um nível de serviço local que entenda não só o idioma, mas a cultura local, para poder fazer as conexões corretas no ecossistema, né, e diminuir a objeção àquilo que você está construindo, acaba sendo uma vantagem. Mas eu tenho um ecossistema muito... né, eu tenho uma operação que é muito diversa. Bom, aí talvez olhar para um player mais local, que tem essa capacidade de interconexão
ou desenvolver soluções personalizadas para você também pode ser um caminho. Então depende um pouco da característica do varejista, mas as grandes operações vão olhar para essa escala internacional e nível de serviço local, as operações menores vão olhar para players que têm um profundo conhecimento do ecossistema local e que tenham mais flexibilidade de conexão. Etapa número 2, entendi o ecossistema, definir quais são os meus parceiros, eu tenho que concentrar minhas operações num volume de tecnologias limitado, porque se eu também ficar conectando 25 tecnologias, minha dispersão de energia, né, e obviamente que a própria competitividade entre elas vão danificar o meu negócio. Então, em geral, eu tenho que concentrar, depois que eu amadureci, em poucos players. Então, normalmente, os players que conseguem me entregar um nível de serviço mais amplo e mais holístico para essa minha operação vão acabar vencendo, né? E aí as soluções que conseguem entregar valor no on-site, no off-site, no in-store, o mais amplo possível para que eu tenha menos tecnologias periféricas ou satélites compondo a solução, normalmente é um caminho mais interessante. Quanto tempo demora para fazer tudo isso? Talvez você vai demorar 12 a 24 meses para amadurecer esse ciclo, né? Me corrige como é que foi na sua experiência, mas na minha experiência, normalmente você tem ali 6 meses para entender, 12 meses para rodar as minhas escolhas e depois talvez mais uns 6 meses para eu lapidar depois o meu ecossistema, que vai ser o core. Porque para a área de tecnologia que vai estar envolvida nisso, a gente sempre fala, quando eu vendia tecnologia, se você chega para uma área de tecnologia e fala assim, eu vou contratar o desenvolvedor X, o local, que ninguém nunca ouviu falar, é muito difícil. Se eu chego e falo assim, vou contratar a Salesforce para CRM, a Adobe para dados, ou qualquer outra tecnologia líder de mercado, a AWS para hospedagem, ou Google, enfim, Cloud. Então, quando eu falo essas marcas, eu falo, pode contratar, eu não tenho dúvidas. O ecossistema de retail media, a gente não está nesse momento ainda, né? Então, a gente está todo mundo experimentando e a gente vai chegar, acredito, no momento, daqui a alguns meses, ou talvez um ano, onde a gente fala assim, não, esses são os grandes caras. E aí a barreira de entrada e definição é menor, porque existe uma maturidade, uma desenvoltura que já está comprovada no mercado que a gente ainda não tem. E você, antes de passar para o Lacerda, queria perguntar se você vê one-stop solution, assim, uma solução bala de prata. Eu acho que a gente vai ter soluções que são bastante holísticas, né? Algumas propostas que vêm chegando globalmente e localmente têm uma proposta de valor próxima disso, né? Talvez não para a infraestrutura física, mas para a camada, quando a gente fala de dados, front-end de oferta de mídia e operação em vendas. Talvez essa composição aqui, algumas soluções vão entregar esse valor completo ou quase completo. E, em outros casos, isso vai estar fragmentado, dependendo, de novo, da maturidade de cada operação. Mas acho que a gente vai ver uma evolução de one-stop solution muito próximo, de one-stop solution pelo menos, nascendo, porque para players de médio e menor porte, é inviável você gerenciar tantos parceiros independentes. Então, os grandes players vão trabalhar talvez com uma diversidade um pouco maior, os menores vão acabar acoplando em soluções mais completas. Acho que tem um ponto ainda que, para os de menor porte, ele nem consegue pegar uma grande ferramenta. Até pelo custo que ela tem, porque não é todas que vão topar também a questão do revenue share, que é como o retail media funciona. Tem um ponto que eu acho que foi um grande valor, que cada varejista ele vai ter uma característica. Os varejistas, por histórico, né, a gente falou, eles todos nasceram, a gente já conhece os donos, eles são regionais. E por ser regional, ele fala do jeito que a região que ele atua performa. Então é natural que um tenha um tipo de inventário, vamos traduzir aqui já para o ponto de mídia, diferente. Pode ser que um tenha uma pegada um pouco mais de conteúdo, outro uma pegada um pouco mais de conversão, outro com um site muito forte, mas cada um com o seu jeito. E é interessante você entender qual que é o valor que a indústria vê. Porque até eu sempre falo, cara, como a gente é visto, não é como a gente é percebido, não é o valor que a pessoa espera. Então, se você formatar um produto e for com esse produto super formatado e falar isso que eu estou vendendo, não é talvez o que as pessoas queiram comprar. Então, nesse caminho de você estar aberto, de você conversar, de você começar a trabalhar, naturalmente, alguns inventários seus vão ser mais solicitados e outros vão ser demandados. Então, tem um período, né, de pelo menos 6 meses para você sofrer um pouco, trabalhar com pouca gente, mas entender e maturar. Falar, cara, entendi onde é o meu valor, entendi onde eu entrego o valor, e aqui esse, então, é a minha fortaleza. Em cima dessa fortaleza, aí você vai conversar, e você vai estar conversando com todo mundo o tempo todo.
mas você vai ver quem te encaixa. Tem algumas grandes ferramentas internacionais que são construídas em cima de cases internacionais, que tem outro tipo de maturidade, outro tipo de inventário, outro tipo de comportamento, que é diferente do Brasil. E você tem uns players nacionais que estão nascendo à medida que o nosso mercado também evolui. Essa é uma escolha muito particular. Eu não acho que vai ter one fits all, porque você vai ter parceiros que são enormes, né? Retail medias que nascem com mais de 1.000 lojas, né? Um faturamento de 10, acima de 10 bi, que é coisa de fato muito grande, mas você vai ter os pequenos que vão ter também o potencial de entregar o seu valor. Então, eu acho que tem esse pedágio antes e depois um mapeamento em cima do como você foi visto, não de como você se preparou para ser visto. Eu vejo interessante assim na formação das soluções, né? Como que as soluções vão sendo criadas, o que eles vão oferecendo, vão dando valor e como que as marcas vão demandando e acaba tendo que ter uma sincronia. A marca demanda o quê? O que ela pede? Que tipo de métrica? Que tipo de relatório? Que tipo de formato? Sim. Aí o que o varejista quer vender? O que ele está preparado para vender? O que ele consegue vender? E aí tem uma outra questão de o que existe de tecnologia disponível. E aí você tem que orquestrar. E a gente tem que lembrar os temas emergentes que vão vir aqui vão atropelar tudo isso. Vai pegar uma inteligência artificial, a gente fica aqui discutindo, sei lá, o player A entrega 80 métricas de mídia, o outro entrega 20, o outro entrega 50. Vamos falar do ponto de vista de métricas. A hora que você conecta uma tecnologia que vai por prompt olhar para tudo que está disponível e começar a fazer correlações próprias, muda completamente o cenário. Daqui a alguns meses ou poucos anos a gente vai ver isso acontecendo. Não importa o que você está me entregando, eu vou conectar a minha tecnologia de leitura de todo o seu arcabouço que você vai me entregar aqui via API ou qualquer outra tecnologia de integração e eu vou construir a minha própria visão sobre o seu negócio. Então você vai ter outros temas entrantes nessa discussão que ainda nem estão participando, mas que vão atropelar toda, vamos dizer, a formatação do mercado, né? Então aí vai começar a valer mais quem tem profundidade e alcance do que propriamente o produto de prateleira formatado, né? Eu queria entrar vamos falar do gancho, eu já volto na questão das dores, mas essa questão de formatos, como que o varejo pode ser o mais estratégico possível na hora de elencar o que ele vai começar a vender? O que ele vai começar a produtificar? O que ele vai começar a levar para o mercado? Porque a gente, sabe que tem os marketplaces grandes, mas as grandes redes que são fortes no varejo físico, como que elas vão até se diferenciar desses marketplaces? Como que elas vão apresentar volume? Como que elas vão apresentar alguma coisa que seja realmente interessante para o mercado anunciante? Como que deve funcionar, essa escala de prioridade, esse olhar do varejista para dentro de casa para ele oferecer um produto para o mercado? Acho que o Lacerda pode contar bastante nesse caminho. Eu acho que é um mapeamento do inventário. Não só que você tem, que eventualmente você usa. No meu caso, foi muito bacana, porque como eu sempre fui de marketing, então você consegue enxergar, cara, eu se fosse um anunciante, né, eu gostaria de pôr dinheiro isso aqui, né? Então, hoje é mais normal, se você vai ter uma consultoria, se você vai ter uma agência, ou se você vai ter essa pessoa mesmo interna. Então, nem tudo, vou dar um exemplo ali, pelo menos a gente, né, o que é o normal do varejo? Off-site você vai ter digital signage, on-site você vai ter sponsor products e vitrine. Isso é o basics. Não necessariamente você vai vender tudo isso. Começou televendas para performar bem em Pague Menos, sala de serviço farmacêutico, WhatsApp. Então, as coisas vão transformando. Por quê? Porque é o jeito que aquela empresa específica trabalhava e o pessoal via valor também. Seja ele para construir um case, seja ele porque, cara, esse ROI aqui tá funcionando diferente. Eu converso, né, as proporções de dinheiro on e off-site entre varejistas, elas são totalmente diferentes. Tem varejista que tem 70% no on, tem varejista que tem 70% no off. Por quê? Porque ele performa melhor ali e ele consegue entregar um melhor resultado ali. Por que ele não entrega melhor no on? Ele performa ali, cara. É diferente. Então, a indústria vai ser natural. Ela vai testar tudo. Onde entregar melhor resultado, ela vai manter o investimento. Óbvio que dá para amadurecer. Mas num cenário inicial, sem dúvida nenhuma, você tem que abrir todas as frentes e tentar trabalhar com todas.
E aí vai ser natural que uma vai ficar, outras vão cair. Eu acho que o Retail Media ele nasce com 2 paradigmas para acomodar ao longo do tempo, na minha opinião. Um é o paradigma das startups, né? Que é escalabilidade e velocidade, né? Então eu tenho que ser ágil, eu tenho que ter escala para pagar a conta e sustentar o crescimento. Por outro lado, são as soluções personalizadas, né? Personalizadas sobre a ótica do perfil do varejo e personalizadas sobre a ótica do perfil dos anunciantes, que aquele varejo tem mais assertividade. E é onde você cria esses projetos especiais que muitas vezes não tem escala no primeiro momento, mas com o amadurecimento eles vão sendo produtificados e viram alguma coisa que entrega um certo nível de escala. Então acho que a gente tem que lidar com esses dois paradigmas, porque são inversos, né? Um é super customização e o outro é padronização e velocidade, e chegar num meio termo baseado na rentabilidade. Legal. Eu queria voltar para o tema das dores, né? Uma vez nascido o Retail Media, a rede de Retail Media, o varejista tem uma rede e agora? Porque agora temos um problema, temos uma tensão na sala, tem alguém que tem alguém ocupando um espaço novo. Aí eu queria, enfim, como que organiza isso? Como que pacifica isso? Como que organiza para que venha um dinheiro incremental e as coisas não se atropelem, não embole o meio campo? Então eu queria, enfim, começar com Lacerda. É natural que parte do dinheiro vai ser canibalizado, certo? Mas quando você faz a conta do teu potencial, quanto eu imagino que eu consiga trazer de dinheiro novo. Porque uma coisa é você arrecadava 10 de um lado, né, com trade, e está falando que vai trazer 2 novo. Mas pode ser que esse 2 novo venha 9 trade, diminuiu, e vire 3 no retail. Você continua trazendo 2 novo. Então a empresa é importante que tenha essa visão de cima. A área comercial, ela tem a meta da verba do trade. Tem um cuidado ali dessa meta, né? Você fala, então eu vou dar mais meta para ele e aí ele vai ter a meta do meu também. Você gostaria de ter sua meta aumentada ou não? É difícil. Então aqui você tem uma oportunidade ou um problema. Eu vou deixar na mesa aqui porque acho que esse é algo para avaliar. Agora, uma empresa com 40 anos, duvido, né, que ela não tenha acessado em algum momento a verba do marketing ou a verba do e-commerce. Então, natural que canibalização vai acontecer. Agora, se nascer com disputa de verba, fadado ao fracasso. Na hora do planejamento, entender como funciona esse fluxo, entender que a verba vai vir, que ela vai navegar, e ali você tem os desafios, né, de até você ser bondoso e de estar aberto e de querer o bem da empresa. Porque a verba, quando entra, tanto faz o bolso da empresa. Então, se você consegue ter alguém on top disso, e eu não estou dizendo on top para liderar trade e liderar retail, mas quando você tem um executivo que olha esse todo, ele vai querer, no fim, a venda. Se esse dinheiro vai para o trade, esse dinheiro vai para retail, cara, isso é uma consequência porque ele vai olhar o incremental. Então, o incremental ele pode ser o trade abaixar ou, eventualmente, até o trade subir, e ele contribuiu para isso. Tem algumas né, dificuldades, mas eu acho que antes de começar, o diretor comercial, né, e o responsável do trade tem que participar e entender como isso funciona. E a questão da meta é algo delicado e que pode sair de um desafio e virar uma oportunidade. Paulo, você que veio do varejo alimentar, nesse mundo onde o time comercial é super importante, como que faz, né, para que... Qual que é a tua dica assim, para que não embole o meio campo? Venha o Retail Media que, enfim, ajude a maximizar a receita do... Eu acho que essa governança que o Lacerda trouxe, ela é fundamental, né? Precisa estar todo mundo na mesa, porque se você não converge nos objetivos de negócio para eles serem complementares, a canibalização, esse crash, né, essa guerra que acaba acontecendo, ela é danosa, pelo menos no primeiro ciclo do negócio, né? E, obviamente, quando eu falo o varejo, ele tem um volume de pontos de contatos com a indústria que pode ser uma centena de vezes superior
ao ponto de contato da equipe de retail media com aquela mesma indústria. Óbvio, muitas vezes os caminhos são diferentes, como a gente já falou, né? Tem o caminho da área comercial e tem o caminho da área de marketing, mas a profundidade dessa relação é completamente diferente. Então, num cenário ideal, existe uma coordenação de metas entre as duas áreas, né? E uma governança de portfólio, uma governança de resultados, porque a velocidade das duas áreas são diferentes, né? O trade, em geral, ele vem de um histórico consolidado de relações e ele tem uma elasticidade pequena de receita porque ela depende do demand planning que está estabelecido com aquelas indústrias. Então, o demand planning tem um X% de crescimento de compra nas operações que são mais planejadas, tem outras que é mais no dia a dia, né? Você vai pegar um atacarejo, a relação de tomada de decisão de compra com a indústria é muito mais de curto prazo do que num supermercado ou alguns outros perfis de varejo. Então, dependendo dessa relação, você tem uma elasticidade de receita que o trade tem que se planejar para não perder e se beneficiar daquilo ali, mas é um crescimento mais previsível e menos elástico. Quando eu falo do retail media, que, como a gente já falou, tem um escopo muito mais amplo de atuação, ele teoricamente tem que entregar uma velocidade maior, mas ao mesmo tempo a construção de resultado para não canibalizar ou canibalizar minimamente o que o trade faz, ela é mais alongada. Eu não consigo transferir o dinheiro do trade para o retail media, mesmo que eu queira acabar, vamos falar num cenário hipotético que provavelmente nunca vai acontecer, mas mesmo que a empresa tomasse a decisão de acabar com o trade marketing e transferir 100% dessas relações para uma empresa de retail media que também vai fazer parte ou o papel do trade marketing de maneira combinada, ele nunca vai conseguir transferir porque o alcance das relações vai ser muito menor. Então, no fim do dia, a empresa perde se ela tenta transferir completamente essas relações. Eles têm que conviver e crescer juntos de maneira em velocidades diferentes, né? Posso só trazer que tem um ponto que acho que eu fiz muito bem, que é transformar o desafio em oportunidade, que a gente sempre conta o mundo ideal, né? E o time comercial, ele virou de fato um hunter gerava mais lead do que a gente imaginava. A área comercial, ela, no início, ela virou muito passiva. Você tem uma área comercial ativa, mas ela começou a ser muito, muito passiva. Por quê? Você fala pro cara, o comprador entrega a margem, certo? Certo. E o trade compõe a margem. Quando você pega e vende uma ponta de gôndola que não tem custo para o varejista, isso ajuda a vender na margem. Só que esse cara ele quer a grana também para fazer promoção, porque sem promoção você não vende. E aí qual que é a fórmula de sucesso para a venda? Né? É comunicação com promoção, ela é igual a venda. Só que o dinheiro ele é finito. Então ou você põe o dinheiro para fazer a promoção ou põe o dinheiro para contar a promoção. E se eu conseguir deixar o teu dinheiro só para fazer promoção, e aí você chama o marketing e ele vai pôr dinheiro para fazer a comunicação. Porque com o teu dinheiro que é gerado pelo teu sell-in, você consegue fazer um preço agressivo com a margem que você precisa entregar. E o cara do marketing vai vir e vai fazer uma promoção, uma campanha em cima disso, vai gerar ROI, certo? E aí vai ficar todo mundo feliz. Essa equação, a primeira vez que ela dá certo, perfeito, você mostra para todo mundo e aí ela começa aos poucos, deixa eu ver se eu consigo. E aí você vai conseguindo um dinheiro com um dinheiro com outro. E é natural, né? O primeiro passo é teste. O segundo passo vai crescendo, não que ele cresça exponencial, mas é uma linearidade bem alta. Isso ajudou muito, essa é uma conta que a gente, como retail media, precisa entender. Cara, o trade ele é importante, né? E o comercial mais ainda, porque é o cara que vai querer entregar a margem. Se ele te vê como aliado, ele vai te chamar e ele vai falar pro cara que, mas eu não vou citar o nome da empresa, mas eu sou só o seu vendedor, eu não conheço o cara do marketing. Volta lá e liga internamente, cara. É mais fácil ele te atender do que eu atender. Não, e as grandes indústrias estão criando, né, os grandes CPGs, grandes indústrias, eles estão criando essa interface entre eles, porque de fato o comercial e o marketing não falava, agora fala, não, tem algumas pessoas aqui trabalhando nessa fronteira para fazer isso acontecer. A Dani Habib veio aqui, ela falou assim. E eu acho que você veio aqui falar pedindo cases pro IAB, acho que tem um baita case aqui do Carlos, né? Acho que imagino que isso aí é uma receitinha que é ficar repetindo. Esse processo interno foi fundamental para poder rampar e assim, né? Entreguei uma área que break-even em 5 meses. Quando você fala, pô, vou trazer dinheiro na mesa em menos de um ano, o cara fala, legal, no final do ano vai dar certo, mas em 5 meses, pô, passou o primeiro tri, o segundo tri já estava em pé. E muito por
por toda a articulação, todo o planejamento, toda a geração de valor, todo o apoio, né, que a gente conseguiu conquistar das outras áreas que também enxergaram esse valor. Você contou em off que a palavra secreta lá era rentabilidade. Falando em rentabilidade, as portas se abriam. Mas isso é para o varejo, né? É óbvio que é para qualquer um, mas aí a gente volta na nossa primeira pergunta. Quando você pega a margem líquida, pega qualquer varejista, divide o lucro líquido pelo número de lojas e aí você vai ver quanto de fato cada loja deixa no bolso. É muito pouco. Quando você consegue incrementar esse valor, eventualmente o Retail Media entra, o dinheiro que ele deixa é 10%, 20% do valor do EBITDA que a empresa tem. Uma empresa tem uma oportunidade de aumentar o EBITDA sem fazer esforço, é no-brainer. E vamos falar uma coisa rápida assim, como que funciona assim de... O que você acha que pode ser um revenue share esperado, por exemplo, de parcerias? Quando uma... Enfim, não precisam dizer nomes, ou tipo, mas quando você vai montar e vem alguém com um revenue share, enfim, olha, eu vou fazer não vai ser CAPEX, vai ser OPEX, a gente vai fazer aqui uma parceria varejista, vou chegar aqui, seja lá com... O que é um tipo de revenue share assim esperado, que não seja abusivo? Porque as pessoas não têm muito padrão, né? Acho que até para a audiência saber, tipo, o que é um nível aceitável. Isso muda muito do formato, né? Obviamente, quando você fala do formato on-site é um revenue share, você fala do formato off-site é completamente, é quase o oposto. Ou você fala do in-store, que tem muitas vezes um capex importante, que talvez não é o varejista que está fazendo, é o parceiro que está fazendo e precisa gerar um ponto de equilíbrio, porque obviamente que você montar uma operação de digital site, digital out of home dentro das lojas, por exemplo, no Retail Media, montar é relativamente rápido, mas você monetizar isso para ter um volume de anunciantes recorrentes que dá uma segurança operacional para aquilo, não é de um dia para o outro, né? Raras exceções que os grandes players naturalmente conseguem rentabilizar rápido, mas se fala de um player de médio porte menor, isso talvez não aconteça tão de imediato versus o custo dessa operação. Então, é muito difícil a gente falar no percentual porque muda completamente, né? No on-site, talvez, assim, vou jogar um número aqui que talvez o varejista consiga ficar com 40%, 50%, talvez até mais do que isso dentro dessa relação. Se eu falo para off-site, talvez ele vai ficar com 10%. Por quê? Porque tem todo o custo da aquisição da mídia que está incluído naquela operação e o que sobra de fato de receita é uma margem ali incremental daquela venda que é muito inferior. Se eu falo para as telas, também vai ser possivelmente menos de 50% que vai ficar com o varejista, porque tem todo um capex e um custo de manutenção e operação que tem que ser coberto, que se você não der saudabilidade para essa operação, ela acaba ou você vai acabar tendo uma depreciação muito rápida das próprias telas que vão ter uma manutenção equivocada, ou uma conexão que não funciona bem, uma manutenção que é ruim, e aí você vai perder o valor da própria oferta, ou você vai ter que cobrir isso de outras maneiras, talvez pedindo um capex do varejista, que ele não vai ter disponibilidade para fazer isso. Então, depende muito do perfil do varejista, né? Essa elasticidade de margem, ele é bastante peculiar para cada perfil de varejista, na minha opinião. Eu vejo muitos números, eu também não fico um pouco perdido, assim, fico imaginando na vida lá do varejista, quando alguém chega para ele e diz assim, tenho aqui uma solução, a gente vai fazer revenue share. Quando você pega o inventário todo, e aí pegando carona no que o Paulo falou, você tem várias frentes. Acho que, vindo de trás para frente, o revenue share ele é uma excelente ferramenta. Por quê? Quando você vai construir, se a gente está falando que o varejo tem dificuldade, é difícil um varejo hoje liberar uma verba para CAPEX muito grande. Vamos contratar uma ferramenta que vai custar 2,5 milhões por ano e a gente assina esse contrato agora. Você não vai... E isso é só uma ferramenta. Você vai ter umas 2 ou 3, fora a CAPEX e tal. É difícil você ter isso. Então, o Revenue Share é uma ferramenta que vai te ajudar muito nisso. Por quê? Porque você começa a operar e você abre mão da tua margem. Indo de trás para frente, ele tem que deixar de 40% a 60% de margem para você varejista. Então, se você tem uma ferramenta que ela é operada e tem um revenue share, você tem uma outra ferramenta acima dela que controla mais de uma e tem outro revenue share, você vai ter as sobreposições fora o custo que eventualmente você vai ter para veicular alguma coisa, você vai pagar. Vai fazer uma campanha em Google, vai administrar a verba com PMax, por exemplo, você tem a própria verba de custo de campanha. Você vai disparar um SMS, você tem o custo do disparo da ferramenta, não é só a rentabilidade.
E você tem os revenue share, você falou de digital signage, por exemplo, né? No meu caso, a gente foi atrás de uma ferramenta que o revenue share ele era na exposição. Então, 50% ali não do revenue share, era dos direitos de comercialização. Então, abrir mão de comercializar. Aí, ups and downs. Eu aceitava que dentro da minha loja podia passar propaganda de um PagBank, PicPay, alguma coisa, né? Um não endêmico que... Por que está aqui? Óbvio que poderia estar lá. À medida que você vai amadurecendo, você tem previsibilidade. Aí você fala, opa, eu prefiro ter um FII fixo com essa ferramenta, porque eu sei que eu vou dar segurança para ela e eu sei que eu vou superar isso daqui em revenue share. Então, no primeiro etapa, o que eu falo você vai precisar entender quem vai te apoiar. Eventualmente você vai ter uma consultoria que vai te apoiar, que vai ter revenue share. Você vai ter uma ferramenta que vai te apoiar, que vai ter revenue share. Você vai ter um inventário que vão te colocar à disposição, que vai ter um revenue share. A conta, no segredo final, você vai precisar montar para ter 40%, 60% desse valor. Se você quiser não fazer nada e abrir mão disso, acho que aí está a conta. Para montar uma estrutura, e óbvio que você não vai chegar, estou falando no final do BP. Então, você vai ter BPs que são mais rápidos. Eu montei um BP para ser feito ali de 7 a 9 meses, a gente entregou em 5, porque teve mais sucesso em comercialização, né? Graças ao nosso mérito também, mais do que o planejado, mas você vai ter alguns BPs que vão levar mais do que isso. Eu já montei e-commerce, quando cuidava de canal digital, o BP de um canal digital de e-commerce, ele é 2 anos. Você precisa botar dinheiro, precisa gerar tráfego, vai pagar. Então as empresas têm um pouco dessa noção. Eu iria de trás para frente sem falar, tal ferramenta tem que deixar tanto. Óbvio que o mercado se fala e o mercado tem a sua margem. Acho que realmente é uma pergunta genuína, porque eu sei que o revenue share é uma excelente ferramenta, né? Uma excelente, é bem justa, né? Pô, beleza, vou lá, consigo para você. E, enfim, existem várias maneiras. Ou, às vezes, é só prover tecnologia, às vezes prover a tecnologia ou a tela e ele coloca junto a comercialização. Enfim, aí tem... vários modelos. A gente não tem um modelo predominante no mercado ainda. Acho que está todo mundo experimentando e a gente vai ver daqui talvez 1 ano ou 2, na minha opinião, qual é o modelo que traz melhor sustentabilidade e equilíbrio, né? Porque no fim do dia é isso. Não adianta você ter modelos que são mais rentáveis para um lado ou para o outro, mas que no longo prazo não são sustentáveis com o próprio crescimento. Então, acho que migra. Eu acho que o revenue share ele é uma ferramenta. O mercado viu que o revenue share ele é importante para o varejista quebrar a inércia. Depois, tanto a ferramenta quanto... Eu acho que existe esse movimento. Se você vê quanto dá para pagar pela ferramenta. Exato, você já sabe quanto você tem a previsibilidade. Legal, eu como dono de ferramenta já sei quanto vou ganhar nesse ano com você. Você também já sabe quanto vai pagar. Mas para você chegar ali, você precisa dividir um pouco do risco. E o revenue share, quando você divide risco, você divide também o retorno. Então, é isso aí. E você não entra com CAPEX, né? Nem com OPEX também. Ou com baixo OPEX, né? Você tem um CAPEX e um OPEX bem mais baixo. Você vai ter os custos internos. Aí você vai ver como funciona o retail media. Super básico. Uma área comercial e uma área operação e dados. Isso. Você vai ter isso aqui interno, você vai ter externo e depois as ferramentas que suportam cada uma dessas áreas. Deixa eu aproveitar que a gente está nesse tema. A gente falou da questão de custos, né? E a gente começou a falar de custos. Vocês acham que a questão de ser mais rentável, né? Os formatos mais rentáveis, como o on-site, que é onde o dinheiro fica, enfim, não tem que dividir tanto do que você ir lá e fazer uma campanha no Google, que você tem que pagar PMax, ou você vai fazer uma campanha que você vai pegar aquele budget, vai ter que pagar um influenciador, vai ter que pagar um criativo, uma produção de vídeo, e no final vai sobrar, né, bem pouco. Isso é um... Tá na cabeça dos varejistas, vocês percebem isso? Não, vamos focar no que vai dar mais retorno pra gente, vamos começar no mais rentável, ou ainda tá meio que esse barulhão, esse grande... E as pessoas estão meio... Deixa eu começar aqui, porque eu vou falar o mundo ideal, tá? O mundo ideal é que você se preocupe com o ROI do anunciante. Se você vai começar, você tem tempo para poder fazer isso. Se você quer começar já captando, você vai abrir mão do principal, que é gerar valor. Porque você está falando de conectar uma marca com o teu cliente. Você precisa gerar valor para os dois. Então, aí você vai entendendo qual que é o canal que você consegue gerar o melhor valor. Depois que você conseguiu conectar anunciante com seus clientes, aí você vai falar, legal, agora como eu rentabilizo isso? Aí tem que ser a terceira etapa. Enquanto você não tiver uma relação madura nisso, você não pode falar. A gente está falando aqui, vai deixar 40%. Mas o principal cara, vou entregar valor. Anunciante é o teu
principal parceiro, você vai casar com o cara. Vou gerar valor para você. Né? Sem estragar, obviamente, a jornada ali de consumo do meu cliente. Mas é isso mesmo. O foco vai estar onde está o valor. No primeiro momento, a gente tem que entender que a retail media, a operação de retail media é uma operação de mídia, né? Ou ela entrega valor para o mercado anunciante e consequentemente, para o consumidor, ou ela não fica de pé. Então não adianta eu preferir um formato ao outro em relação à proposta de valor. A gente teve operações de retail media no Brasil que nasceram com off-site, porque tinha dificuldades internas para fazer o on-site ou outros formatos, e tem outras que já nasceram focado nos formatos proprietários, porque o on-site mesmo, do ponto de vista de escala de negócio, não tem um e-commerce grande, ele não vai gerar valor no P&L relevante, né? Porque por mais que ele tenha um valor para o anunciante, ele não tem escala. Então, no fim do dia, é como que eu estou gerando a melhor experiência para o meu mercado anunciante, que é onde vai estar vindo a concentração de receita para todo mundo. Legal. Pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês acham do que esperar para 2025. Desse surgimento, né, do que vem por aí em 2025. Quem não tem vai começar a ter, quem tem vai melhorar. O que vocês esperam aí para 2025? Futurologia, hein? Bola de cristal. Vai ser... Eu vejo muita ferramenta, não vou dizer que é plug and play, mas que ela quer pegar os pequenos e médios, um inventário pronto. Acho que os pequenos e médios têm que olhar para isso. Está passando, e o que eu ouço muito da indústria, eles não querem colocar, eles querem testar todo mundo. Né? A marca A, ela performa melhor nessa região, a marca B na outra. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Então, do quesito varejo, eu acho que tem que ter e vai ter. A gente vai descer, né? Acho que 24 foi o ano que os tops, né? Primeiro, segundo, quiçá terceiro, se lançaram. Pelo menos o segundo ali, primeiro e segundo em todos tipos de varejo tem. Eu acho que 25 vai ser ali o middle vai entrar. E do lado de retail, eu acho que os mais evoluídos vão começar a plugar inventário e conectar inventário. Eu estava olhando muito, por exemplo, jornada de saúde. Consegue pegar um inventário de Digital of Home, por exemplo, hoje que está já em consultório médico. Você vai fazer uma campanha que você resolve o problema do teu anunciante. Fala, vamos fazer de ponta a ponta. Você vai gerar o topo do funil no consultório. Depois a gente vai falar com esse cara direto e quando ele chegar na minha loja, a gente vai falar a mesma mensagem. Você tem uma uniformidade ali, você resolve o problema dele. E aí já está acontecendo. A gente citou a Globo, né? E o próprio Mercado Livre com a Disney fez a mesma coisa. Então, consegue comprar a mídia na Disney usando os dados de Meli. Então vai começar essa troca entre os donos de inventários e entre os canais de mídia. Essa é a minha futurologia aqui. Vou passar a bola de cristal aqui pro Paulo. O que você está vendo na bola de cristal? Olha, aí, Paulo? eu acho que, dando continuidade ao que o Lazzara trouxe, a conexão do entretenimento com retail media é um caminho, uma tendência talvez até já consolidada, né? A gente pode olhar. Vamos fazer um pouquinho de retrocesso histórico para a gente ver o momento que a gente está para entender os dobramentos. Né? O retail media está operando globalmente como uma disciplina há mais ou menos 10 anos. Né? Aqui no Brasil essa discussão começou há 3. Nos últimos 12 meses, se vocês observarem, todas as operações do Tier 1 de varejo mudou as suas lideranças para de fato montar uma divisão de retail media. Todo mundo. Você pode escolher qualquer um dos players relevantes de retail media no mercado brasileiro, você vai ver que nos últimos 12 meses todos mudaram as suas lideranças. Né? Por quê? Para profissionalizar e para gerar, para agregar uma experiência que precisava para fazer esse negócio tracionar. Né? Então a gente agora está formando essas equipes, está definindo as tecnologias. Muito bem, a gente amadureceu as tecnologias, a gente vai olhar para conexões com outros ecossistemas, então o ecossistema de entretenimento vai vir. Acho que vai ter uma onda de influencers se conectando a esse ecossistema também. Está começando a nascer os primeiros influencers de supermercado, de farmácia. Né? A gente vai ver toda uma onda de entretenimento se conectando e conteúdo se conectando a esse ecossistema muito fortemente. A gente vai ver as tecnologias, né, as integrações das redes, como o Lacerda falou. Então, você vai começar a ver boa parte desse inventário passar a ser disponível em compras programáticas ou associação de redes para fazer uma compra integrada ou tecnologias que vão chegar conectando múltiplas tecnologias para você fazer uma compra e uma otimização central para facilitar esse acesso no mercado varejista.
né? E a gente vai ver então essa consolidação da oferta perante o mercado varejista, porque hoje esse é o maior paradigma para o retail media de fato atingir, né? A gente lá na IAB divulgou recentemente que a gente projeta que mais ou menos 7% do bolo publicitário digital do Brasil já é retail media, com provavelmente dobrando esse percentual para torno de 15% daqui 2 anos. E para isso de fato acontecer, tem toda essa camada de tecnologia e de integração do ecossistema para fazer uma oferta. Que eu brinco que é o déjà vu do digital, né? Quando a gente começou, né, você foi do UOL, eu fui da Folha, a gente foi, né, de varejo, do ecossistema de mídia lá atrás, que o publisher suava a camisa para conseguir gerar valor para o mercado anunciante, e você tinha lá centenas de publishers tentando vender para o mesmo anunciante. Como que o digital passou dos 10% de contribuição no bolo de mídia, quando todo mundo se reuniu numa ad network ou criaram seus portais que consolidaram boa parte do inventário, e você começou a ter um ponto central de compra, uma tecnologia central de compra que facilitou o acesso a últimos inventários e uma robustez de segmentações e tecnologias que permitia uma compra mais sofisticada. Então o retail media está passando por esse déjà vu do digital, de consolidação, e tem um paradigma incremental que é consolidar a oferta também nos pontos de vista dos pontos de vendas físicos, né? Porque aí tem todo o paradigma do CAPEX, né, do modelo de produzir essa infraestrutura necessária, e a gente está no primeiro ciclo, né? Então explodindo o número de empresas de digital out of home no país, e cada um está tentando modelos sustentáveis para se conectar a isso, né? Porque hoje o digital out of home ainda está concentrado em concessões públicas, aeroportos, né? A rentabilidade desse ecossistema está muito nesse modelo, né? E ônibus, enfim, mas dentro das lojas ninguém tem uma solução pronta que de fato se provou sustentável no longo prazo. Então a gente vai ver esse modelo amadurecendo também, para talvez daqui 1 ano ou 2 a gente ter modelos de alcance maior também no mundo físico, né? E por fim os anunciantes, né? Que acho que do mesmo jeito que a gente falou do déjà vu do digital, os anunciantes começaram a ter áreas de digital, áreas de performance. Eu mesmo criei algumas e acho que agora a gente já vê que algumas, né? A gente falou que os top já tem, e acho que é um caminho natural. Departamento de retail media, né? E necessário, não digo nem de retail media, mas de mídia e com essa visão que transcende ali a questão de colocar o dinheiro no off e colocar o dinheiro no on, né? De costurar. Então, acho que as indústrias também vão amadurecer com profissionais. E eu acho que vai ter muita troca entre setores, né? Alguém de mídia indo para a indústria, gente de indústria indo para varejo, e gente de agência abastecendo isso, porque essa troca ela é necessária para a gente ter a padronização, porque hoje ainda é um desafio, né? Os indicadores, a gente tem lá, obviamente, o ROAS e o ROI, mas cada empresa precisa. Você é um defensor disso, né? Você sempre fala, você acha que o mercado vai oxigenar quando as pessoas começarem a transitar e começar a rolar uma troca de conhecimento. Precisa, senão você fica olhando só para o seu umbigo, cara. Exato. E aí o teu concorrente vai voar. Então acho que esse vai ser um ano da maturação, né? Acho que a gente teve um ano de fundação muito bom no Brasil, né? Falando de Brasil. E acho que a gente caminha para um ano de maturação para depois ter um crescimento mais acelerado. Concordo. Eu queria, na verdade eu não queria, mas nós temos que ir para o final. Eu gostaria de saber assim, se ficou alguma coisa que vocês queriam falar ou gostariam de ter falado, de ter abordado algum tema, principalmente nessa questão de botar as Retail Media Networks de pé, enfim. Queria saber se vocês têm alguma coisa guardada aí que acabamos não falando, passamos... Eu gosto sempre de resgatar o conservadorismo, muitas vezes, do mercado brasileiro em abrir informações, né? Quando a gente olha para mercados mais competitivos, Estados Unidos e Europa, principalmente, a gente acaba olhando muito para o mercado ocidental, porque é difícil replicar o modelo asiático, por exemplo, de crescimento. E você vê que existe uma abertura muito maior para compartilhar dados setoriais para justamente ajudar o mercado a se acelerar. O Brasil, a gente está começando a ver as primeiras pesquisas nascendo para tentar mostrar o tamanho do potencial do mercado de retail media e trazer à tona os bons casos, né, de resultados para que a gente consiga olhar, porque todo mundo sempre vai olhar para o lado primeiro antes de olhar para frente, né? E o nosso mercado, o mercado latino-americano em geral, não vou dizer que é só o mercado brasileiro, ele tem muito medo às vezes de compartilhar informações. Então o que eu chamaria atenção e recomendaria para quem está envolvido nesse ecossistema, não tenha medo de compartilhar dados, óbvio, com todo cuidado, que não seja dados extremamente sensíveis ou estratégicos para o seu negócio, mas se prepare em mostrar para o mercado e participar dessas pesquisas de mercado de maneira anônima, se for o caso, para dar visibilidade de tudo que está acontecendo, do potencial de que isso
crescendo dentro do seu próprio negócio, para que os demais possam olhar e entender como que essa curva de amadurecimento acontece, para ter mais segurança para acelerar. Então, quanto mais colaborativo for o nosso mercado no fim do dia, mais saudável e mais rápido esse ecossistema evolui. Isso sempre é um tema capcioso, vamos assim dizer, na América Latina, né? E a gente precisa olhar para mercados que têm uma velocidade maior e entender que é justamente a informação ampla e profunda que ajuda todo mundo a crescer mais e mais rápido. E aí, naturalmente, os melhores vão se sobressair. Mas a gente não tem que ter esse medo de compartilhar, com todos, obviamente, cuidados que isso demanda, mas não ter o medo de compartilhar as informações, porque isso ajuda não só... ajuda também você, porque você vai conseguir se comparar com o resto do mercado e ver o quão bem ou mal ou desafiador é a sua posição naquele ecossistema. Eu vou pegar... Tenho 2 pontos aqui. Pegando carona nesse primeiro... A conta é a seguinte, um varejista que é marketplace, né, que a gente vê aí de dados que é para a gente perseguir, eu imagino que com 3 anos de funcionamento o varejista brasileiro consegue chegar, ter 5% do GMV em faturamento de retail media. E estou falando aí 5% do GMV, deixando 40%, 60% de margem. E um varejista... 10 vezes maior do que a margem... dele mesmo, né? Vamos fazer uma conta de padaria. Vamos lá. Vamos pegar uma varejista... Deixa eu só para terminar. Vai. E um varejista com loja física, em 3 anos, chegar em 1% do total do faturamento. Quer fazer uma conta? Vamos lá. 1% de 1 bilhão, 10 milhões. 10 milhões, 40% vão por baixo, 4 milhões. Então, um varejista que fatura 1 bilhão, em 3 anos ele chega em 10 milhões de faturamento com 4 milhões na mesa. Se ele fatura 10 bilhões, é 10 vezes isso. Em 3 anos ele chega em 40 milhões de contribuição de EBITDA na mesa. Esse é o poder do retail media para os varejistas. Se você é um mercado de e-commerce, faz isso com 5%, com o mesmo percentual. Né? Óbvio que você vai ter um faturamento menor. Mas essa é a conta e aqui é onde está o grande potencial e chega, porque isso são dados lá fora e a gente já tem gente, né, os mais envolvidos no Brasil, entregando isso, chegando ali próximo do 1%, alguns até passaram. E do lado de anunciante, tem a provocação, né, que eu falei. Você citou ali, eu tinha esse dado aqui. O ROI e o ROAS do Retail Media, ele é de 3 a 4 vezes maior do que um ROI tradicional de investimento. Então, as indústrias que ainda não se estruturaram, não pararam para olhar para isso, elas estão deixando dinheiro na mesa. Estão deixando dinheiro por venda e estão deixando oportunidade também de posicionamento da marca. É isso aí. Senhores, que mais? Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Quanto tempo a gente tem? Cara, a verdade é que a gente já estourou o tempo. Dá cuidado que a gente fala muito. Deixa pro próximo. Então, eu acho que primeiro eu preciso agradecer vocês, porque o objetivo disso aqui foi trazer bastante o conhecimento de vocês. Assim, trazer literalmente naquela frase em inglês que é pick your brain, né? Pick the brain, pick your brain. Porque eu acho que tem muito valor disso aqui que a gente está fazendo. Eu acredito muito que um universo seleto de pessoas ligadas ao varejo, que estejam olhando para esse tema, eu tenho certeza que eles vão sair eles vão ouvir isso, né, e vão sair com uma mente transformada. Acho que, óbvio, ninguém sabe tudo, não é uma hora que vai... Mas, assim, o que foi falado aqui, assim, vai mudar o paradigma de quem está envolvido nisso. E quem já está no varejo e já está em retail media também vai conseguir olhar e vai falar assim, poxa, é verdade. Enfim, eu tenho a oportunidade de ouvir muita gente, às vezes é quase a mesma coisa, mas é de um outro ângulo que transforma tudo. Então eu quero agradecer muito vocês, eu acho que foi um momento muito especial, assim, ser um episódio comemorativo, algumas coisas que a gente veio alcançando aqui com o Retail Media FC, degrauzinho por degrauzinho, e muito legal ter vocês duas pessoas que eu gosto muito. Sim, a gente está tendo essa conversa aqui, mas a gente já teve tantas outras várias, né, fora da câmera, e que eu falei, não, isso não pode ficar, né, naquela doceria aquele dia, ou no restaurante uruguaio, né, ou na sorveteria, né, e aí a gente falou, não, isso não pode ficar restrito, isso tem que vir para ser gravado e precisa ser compartilhado, né, que essa é a motivação e essa é a razão de
do Retail Media tá aqui fazendo isso. Então eu queria agradecer vocês que vieram, né, tomaram aí, enfim, o tempo de vocês e compartilharam. Super obrigado, espero que vocês tenham gostado. Legal. Muito Obrigado. bom. E parabéns aí pelo trabalho. Acho que o Retail Media brasileiro, ele carece de pessoas como você que olham para o mercado para fazer ele desenvolver. Então, parabéns também e obrigado pelo convite. Paulo, prazer mais uma vez. Também, aí, cara. Muito obrigado, Lacerda, aqui pela oportunidade. E Eric, você sabe, conta sempre comigo aqui também. Acredito muito no trabalho associativo, como eu já falei inúmeras vezes, né? Eu faço esse trabalho lá na IAB há 3 anos porque eu acredito nisso. E acredito muito que essa troca, de fato, precisa reverberar. A gente tem muita coisa bacana para contar e a gente precisa trocar informações, trocar dados para a gente ajudar a esse bolo crescer e todo mundo se aproveitar, né, do ponto de vista das suas atuações, desse crescimento, trazendo sustentabilidade para o nosso negócio. Poxa, valeu. Só comentar algumas coisas rápidas aqui. Quando a gente gravou a primeira vez, Paulo, eu falei, poxa, canal aberto, poxa, portas abertas, volte, tipo... E sim, voltamos. Isso é muito legal, valeu a pena. Agora para você, Lacerda, enfim, canal aberto para voltar. A gente tem muita coisa para fazer, tem muitas ideias aí, botar, né, em prática. E é isso, pessoal. Assim, espero que tenham gostado. Nota 1000. Vamos marcar o próximo logo mais. Com certeza, com certeza. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Enfim, eu sempre peço compartilhar, acho que é super importante, né? É a ajuda que vocês podem fazer de compartilhar, de transmitir esse conhecimento. E seguir aí que muitas coisas virão. E obrigado pela audiência.